Fala, torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Eu sou o Theo Miranda e estou aqui para falar mais uma vez sobre Santos com vocês. Dessa vez para falar sobre mais uma vitória do Santos no Campeonato Paulista de 2024. Isso mesmo, então já se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu trago para vocês. Sempre sobre o Santos e bora falar de Santos 3, Ponte Preta 1, partida que aconteceu na última quinta-feira na Vila Belmiro. Debaixo de muita chuva, o Santos consegue ser superior e mais uma vez jogar bem e vence a Ponte Preta, que não tinha sua torcida ao seu lado, até porque os confrontos entre Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Guarani e Ponte ainda são com torcida única no estado de São Paulo como medida de proteção e segurança. O Santos chega agora à sua segunda vitória consecutiva no Paulistão, se tornando a única equipe 100% até o momento na competição. Claro, o que mais interessa pra gente não são nem os pontos, é claro que os pontos interessam demais, mas a gente enxerga que o Santos melhora, que o Santos vai bem mais uma vez após um ano tão conturbado. O Santos que enfrentou também a Ponte Preta, que será, assim como o Botafogo, adversário do Peixe na primeira rodada, adversário do Santos na Série B desse ano. Então é mais um teste de força para saber como estaremos para a competição nacional, a qual o clube tem obrigação de acesso. O Santos vence mais uma vez 1-0 contra o Botafogo de Ribeirão e agora 3-1 sobre a Ponte Preta na Vila Belmiro. O Santos que foi a campo com os mesmos 11 titulares da equipe da partida contra o Botafogo de Ribeirão. O Carille preservou o sistema tático. São 7 jogadores novos do plantel que estão em campo. A numeração é a mesma, de 1 a 11 entre os titulares normalmente. O Carille preza pelo 4-3-3, faz aquela linha com 4 defensores normal, com 2 zagueiros e 2 laterais, sem 3 zagueiros, como era um esquema que a gente encerrou o ano passado jogando, e até em alguns momentos fomos bem com ele, mas o Santos agora adota com a chegada de Aderlan e Felipe Jonathan, né, a chegada do Aderlan e o retorno de lesão do Felipe Jonathan, o Santos vê uma melhora nas laterais e a possibilidade de utilizá-las, né? Então o Santos adota agora o sistema com laterais e vai a campo e consegue se sobrepor à Ponte Preta. O primeiro tempo de domínio do Peixe, e no segundo tempo, mais pra frente eu explico o que aconteceu, que a Ponte Preta conseguiu entrar no jogo. Porém, agora antes de passar esse ponto do porquê a Ponte Preta entrou na partida na segunda etapa, vou passar para vocês os destaques de cada atleta, né? Quem chamou atenção, os pontos positivos do Peixe na partida. Começando já logo com os 2 laterais, Felipe Jonathan e Aderlan, que eu acabei de citar, para mim fizeram uma boa partida. Para mim é um salto de qualidade tremenda de 2023 para 2024. As nossas laterais eram muito frágeis no ano passado. Na lateral direita nós tínhamos o Lucas Braga, que é um ponta, um jogador de ataque de origem, e agora estava sendo improvisado na lateral direita. Então o Aderlan chega, toma conta dessa vaga e vai bem mais uma vez. Contra o Botafogo tinha ido bem. A questão física do Aderlan tinha deixado a desejar um pouquinho contra o Botafogo, deixando alguns espaços na defesa por conta de não conseguir retornar ao ataque, a defesa rapidamente, mas a segunda partida já foi bem, conseguiu tampar os buracos muito bem, conseguiu fazer a sua função direitinho, assim como o Felipe Jonathan, que foi bem contra o Botafogo e foi bem mais uma vez contra a Ponte Preta, demonstra que voltou bem e voltou de lesão para tomar conta da posição. Agora, os dois para mim demonstraram uma característica que para mim vai ser a principal característica dos laterais do Santos no ano, que é o jogar por dentro. Tanto o Felipe Jonathan, a gente já sabia, né, um velho conhecido do clube, a gente já sabia que ele gosta de fazer isso, de pegar a bola no lateral e trazer para o meio para trabalhar como quase um volante. Então a gente sabe que ele gosta de armar as jogadas pelo centro, e o Aderlan agora, uma grata surpresa, faz a mesma coisa, é um estilo de jogo que eu gosto, que deu muito certo no Santos de São Paulo, por exemplo, em 2019, onde até o próprio Felipe Jonathan, por gostar de fazer isso, foi testado como volante para poder sim já estar no meio, e foi bem até, foi o melhor momento da carreira do Felipe Jonathan. E agora com o Carille, o Felipe Jonathan volta a trabalhar no meio e o Aderlan agora se soma a ele e também trabalha a bola no meio de campo. O Aderlan, que inclusive tem um lance que chama muita atenção, que o Aderlan cata a bola na lateral direita, traz para o meio de campo, trabalha como volante mesmo, solta na ponta pro Felipe Jonathan na lateral esquerda, quer dizer, o Aderlan atravessa o campo inteiro e trabalha ali pelo meio de campo. O Felipe que também, na hora que recebe na lateral esquerda, traz juntamente ao Aderlan. Os dois ficam, por um instante, os dois ficam centralizados como se fosse uma dupla de volantes. Então é uma característica que eu acho que vai ser bem presente. Até porque, se não jogar o Felipe Jonathan, provavelmente jogará o Jorge, atleta que sim, adora fazer isso. Quando o Felipe Jonathan foi testado como volante na equipe do São Paulo de 2019, foi para que o Jorge também pudesse estar em campo, que é naquela época o lateral esquerdo, que estava no seu melhor momento da carreira, que também gosta de trabalhar a bola no meio, puxar, trazer para dentro do campo, para o setor mais central do campo, para conseguir trabalhar melhor as jogadas e iniciá-las por lá. Então
creio que com o Jorge, Felipe Jonathan, Aderlan, as jogadas centralizadas com os laterais serão extremamente frequentes, algo que pode ajudar, porque se você centraliza o jogo, em tese você dá mais espaço para os seus pontas partirem. Então acho que pode sim, e ajudam o Juliano, é claro, na armação. Então acho que pode sim ajudar demais o Santos nesse ano, essa característica dos laterais que gostam de atuar pelo centro. Dando mais um passo na defesa, eu gostaria de destacar mais uma partidaça do zagueiro Joaquim, que mais uma vez, assim como foi no confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto, encerra a partida com 100% dos duelos aéreos ganhos. Na partida contra a Ponte Preta, o Joaquim teve 3 bolas aéreas disputadas, as 3 vencidas, assim como tinha tido 100% contra o Botafogo de Ribeirão. Só que também chama atenção a melhora do Joaquim pelo chão. No total, o Joaquim disputou 9 bolas, 3 no alto e 6 no chão, e venceu dessas 9, 8 disputas, perdeu apenas uma no chão, vencendo 5 das 6 disputadas no solo. E claro, no jogo aéreo, venceu todas as 3 que disputou. O Joaquim vem se tornando um dos pilares dessa equipe do Santos, não só defensivamente. Os lançamentos que o Joaquim vem fazendo para os pontos, tanto para o Guilherme quanto para o Pedrinho, vem sendo destaque do Santos. O Joaquim tem uma precisão dos passes nessa partida de 84%, que para um zagueiro que arrisca os lançamentos é algo muito alto. Então o Joaquim mais uma vez demonstra a qualidade e o porquê é importantíssima que ele tenha ficado no Santos para essa temporada. Acho que destoa do nível da Série B, destoa de longe. Joaquim é um jogador de Europa, é excelente a permanência dele para nós, é um jogador de extrema qualidade. Joaquim, mais uma vez, parabéns a ele e ainda bem que está conosco. Dando um passinho à frente, agora não tanto, mas ainda já um passo à frente da linha de zaga, falar dos nossos 2 volantes, Pituca e João Schmidt, fizeram mais uma boa partida como dupla em si. Individualmente, é claro que os dois também foram bem, chamaram a atenção, mas como dupla, mais uma vez, excelente, se completam. O Pituca como um segundo volante um pouco mais à frente do que o Schmidt, que joga como um primeiro volante, um camisa 5 defensivo, que gosta assim de iniciar as jogadas com tranquilidade, trabalhar a bola centralizado, e o Pituca com uma liberdade maior para circular na frente dele e trabalhar o jogo. Tanto que tem a capacidade de armação, que no 1-0 do Santos, o cruzamento que vai para a área, onde o zagueiro da Ponte rebate para o chão e o Juliano finaliza e faz o gol, o cruzamento é do Pituca, que aparece para ajudar o Felipe Jonathan lá na lateral esquerda, no setor ofensivo. Então o Pituca sim é um jogador com um passo à frente em campo do que o João Schmidt, que é o nosso volante de defesa. Parabéns mais uma vez, baita dupla. Para mim vem se formando a dupla titular, o que vai ser muito bom, até porque se nós ficássemos reféns do Rincon, a gente sofreria quando ele fosse convocado para a Copa América no meio do ano. Então saber que a nossa dupla titular momentaneamente é Schmidt e Pituca me agrada muito, então a gente não perde um titular durante a Copa América. Então para mim, o Santos, o elenco do Santos nessa partida foi muito bem no geral. Mas, é claro, se eu for falar de todo mundo, o vídeo vai ter 2 horas. Então, agora para mim, vamos falar do craque, tá? Do craque do jogo, Juliano, nosso camisa 10 mais uma vez na partida, jogou um bolão, o fino da bola e se destaca. É claro, o Juliano não apenas pelos gols que fez 2 gols, na primeira partida já tinha ido muito bem também, claro, deu uma assistência, mas foi muito bem em campo mais uma vez. O Juliano, para mim, ele é um jogador mais... estático, ele não é tão habilidoso, não é um cara que vai pedalar, que vai correr, ele é um jogador mais pesado, mais lento, por isso ele precisa ter algo que destoe, e ele tem 2 características que destoam dos meias que a gente tinha no elenco, e que destoam, que claro, nos ajudam a quebrar as defesas adversárias. Primeiro deles, o passe do Juliano é muito bom, principalmente o passe longo, que ele acha que principalmente os 2 pontas, tanto o Guilherme quanto o Pedrinho, ele consegue fazer uma bola enfiada na ponta, fazendo com que ele mate o zagueiro e o lateral. O Juliano acha os pontas em velocidade e profundidade de forma claríssima, deixam eles com uma oportunidade muito boa, uma forma clara de eles chegarem na área. Então o Juliano tem essa capacidade de infiltrar os pontas e conseguir fazer com que o Santos arme essas jogadas pelas laterais, pelas pontas. E claro, para finalizar, para mim o que é o mais importante, é o que a gente mais sentia falta no Lucas Lima, por exemplo, que é um jogador que gostava muito das assistências, da armação, da iniciação de jogadas. O Juliano gosta mais da finalização das jogadas, da parte final, daquele último passe para o ponta, daquela entrada na área para finalizar. O Juliano sempre pisa na área. Isso para mim é uma característica excelente para o meia, que pode nos ajudar demais durante a temporada. O Juliano sempre pisa na área, em qualquer jogada que for. Você vai olhar dentro da área, o Juliano vai estar lá. Tanto que os 2 gols que ele fez foram de dentro da área. O 1-0 no cruzamento do Pituca, o zagueiro rebate no chão, o Juliano pega a sobra e faz. Claro, no 3-0, né, que foi o segundo gol do Juliano, é uma cobrança de escanteio do Felipe Jonathan na cabeça do Juliano, que está dentro da área e finaliza muito bem e faz o 3-0 para o Santos. Porém, nesse lance do 3-0 do escanteio, o lance anterior havia sido uma finalização do Juliano de dentro da área também, onde o Guilherme faz a jogada pela ponta, o Juliano dá o passe para o Guilherme, chega a tempo, na hora que o Guilherme está correndo, o Juliano está chegando, o Guilherme toca para trás, o Juliano chega batendo, e o goleiro da Ponte faz uma boa defesa e joga a bola para escanteio.
Nesse escanteio surge o 3-0 do Santos, com o Juliano também de cabeça dessa vez dentro da área. Apenas 15 gols de cabeça durante a carreira tem o Juliano, então é um cara que entra na área, mas tem o costume de fazer gols com o pé. Mas foi muito bem na bola aérea de cabeça, cabeceou firme e tirando do goleiro sem chance alguma para que a defesa fosse realizada. Então, para mim, primeira assim, dá para dar nota 10 para essa partida do Juliano. Foi muito bem. No ataque mostrou que essa contratação foi muito acertada. Ele veio para chegar para uma posição que já era carente no Santos. Então, o pouco que ele fizesse já seria destaque. E ele vem fazendo muito. Então, o Santos, para mim, acertou demais na contratação do Juliano para essa temporada. Agora, dando um passo, saindo do meio, abrindo o jogo, vamos para as duas pontas. Vou falar de Pedrinho e Guilherme já na mesma frase, tudo junto, porque fizeram uma partida muito parecida. Novamente vão bem, gostam, claro, das jogadas individuais. O Pedrinho, claro, um pouco mais habilidoso, um pouco mais de drible do que o Guilherme, que tem mais a velocidade. Não que ele seja mais rápido que o Pedrinho. O Pedrinho gosta das jogadas de drible. O Guilherme põe na frente e vai. Então são características diferentes, apesar de terem a mesma força na velocidade. Agora, o que pra mim chama bastante atenção é que o jogo deles combina perfeitamente com o jogo do Juliano, que é o nosso meio armador, porque são dois jogadores de dois pontas de velocidade. Então, na hora que o Juliano consegue lançar a bola, colocar uma bola longa, os dois chegam primeiro na bola do que os defensores. Então, pra mim, a combinação perfeita. O arco e a flecha. O Juliano como o arco lançando e os pontas sendo as flechas que vão pra cima da bola e conseguem chegar para conseguir fazer as armações pela ponta e fazer suas jogadas individuais, uma assistência, uma finalização, que seja. As jogadas elas acontecem com a combinação Juliano, Pedrinho ou Juliano e Guilherme. Então, acho que tem uma dupla, ainda não estão 100% adaptados, digamos assim, não fizeram uma excelente partida, mas eu acho que o entrosamento que eles forem pegando com o Juliano será muito importante para a gente conseguir ir bem nessa temporada. Agora, para falar do último titular da partida, Júlio Furt, autor do segundo gol do Santos, fez o gol do 2-0, que, claro, finalizaria o jogo em 3-1. O Furt, apesar de ter feito um belíssimo de um gol sem ângulo nenhum, mostrou que tem a qualidade sim para decidir partidas. O Furt já mostrou no ano passado essa capacidade que ele tem. Agora contra a Ponte Preta faz um gol sem goleiro, sem ângulo, perdão. Muito difícil de fazer e faz com qualidade. Porém, tem um ponto do Furt que me preocupa. O Furt mais uma vez vai muito mal no jogo aéreo, que eu acho que como ele tem toda aquela altura, um jogador muito forte, muito alto, a expectativa é que ele fosse bem na bola aérea. Mas a que a gente está vendo não é assim. O Furt vai mal nas bolas aéreas. Nessa última partida, de 5 bolas aéreas disputadas, ele venceu apenas uma. E contra o Botafogo de Ribeirão Preto na estreia, de 3 bolas aéreas, ele não venceu nenhuma. Então, em 2 jogos, de 8 bolas aéreas, ele venceu uma. Então é algo que me preocupa, porque na Série B pode ser que em alguns momentos a gente tenha que usar da bola aérea para conseguir marcar um gol num jogo de time fechado, e a gente pega, sei lá, um sistema defensivo mais próximo, jogadores mais compactos, que se fechem dentro da área, o Santos vai ter que cruzar. E aí, se o seu centroavante não é bom na bola aérea, complica. Então, acho que é um ponto que me dá um alerta, acende uma luzinha para ficar esperto. Eu acho que o Santos tem que trabalhar isso com o Furt, porque com aquele tamanho, se ele for bom na bola aérea, a gente sobra na Série B. Agora, se ele não for, a gente vai ter complicações. Aí, claro, vamos depender da chegada na área do Juliano, depender de uma jogada individual do Pedrinho ou do Guilherme. A gente se vira, mas se tiver o Furt bem, é o ideal. Então, apesar do gol tá de parabéns, baita golaço, mas tem esse pontinho que pra mim tem que chamar atenção, tem que ficar esperto. Então, é claro, agora finalizando, uma boa partida do Santos, mais uma boa partida do Santos. Já tinha feito uma excelente estreia contra o Botafogo. Excelente não, uma boa estreia contra o Botafogo, também não vamos se empolgar, mas fez uma boa estreia contra o Botafogo. Faz um jogo ainda melhor contra a Ponte Preta, que é uma equipe também da Série B, então é um teste de nível técnico para o Santos, muito importante ter vencido. Chega a 6 pontos dos 6 disputados, única equipe 100% no campeonato. Santos, que agora, próxima partida, Santos e Palmeiras, ou melhor, Palmeiras e Santos fora de casa, jogo duríssimo. O momento do Santos é melhor que o do Palmeiras, mas a gente sabe que o elenco do Palmeiras é melhor que o do Santos. Então a gente fica naquela expectativa, mas sempre com o alerta ligado de que é uma pedreira. Mas o Santos demonstra a melhora do ano passado, que para mim é o mais importante. Demonstrar que a gente vai ter sim jogos como esse, que há muito tempo nós não tínhamos. Um jogo tranquilo, onde o Santos com 19 minutos já tinha feito 2-0, já tinha matado a partida. Então a gente sabe que depois de 3 anos sofrendo, um joguinho ou outro, que a gente fala, hoje vai ganhar, sabe? Dá um gostinho a mais, é uma alegria, um alívio pro torcedor ver o seu time evoluir, ver o seu time voltando. Apesar de estar mal, de estar numa segunda divisão brasileira, você vê que tá caminhando para voltar ao normal, que para nós é a primeira divisão. Então o Santos evolui. Agora eu falei lá no começo do vídeo que eu ia falar o porquê que o segundo tempo do Santos foi pior
do que o primeiro. No primeiro tempo, o Santos estava sobrando o jogo, estava extremamente com domínio, até porque estava com ritmo máximo, ainda não tinha decidido o jogo. À medida que o Santos faz o 2-0, o Santos já não tem mais o porquê continuar se gastando. Um jogo com chuva, muito gramado escorregadio, apesar de que o gramado da Vila é fenomenal, sempre em bom estado, mas tem muita chuva, é perigoso se lesionar. O desgaste, não tem por que você se desgastar tanto já vencendo por 2-0, então fica um jogo mais fácil para o Santos, porque o Santos tem o domínio. Agora, quando o Santos vai para o intervalo com 2-0, há uma mudança na ponte, uma mudança técnica na ponte e uma mudança de postura no Santos. O Santos volta para jogo para segurar o resultado, para fazer assim, não para segurar, porque o segurar parece que eu estou querendo dizer que o Santos se fecha. O Santos simplesmente só não se expõe. O Santos trabalha a bola, vai com calma, com cautela, tenta controlar ainda mais o jogo. Agora, consegue até, claro, o 3-0 antes da Ponte fazer não é um 2-1 que se torna 3-1. É um 3-0 que se torna um 3-1 no final da partida com gol de pênalti. Então o Santos conseguiu controlar, mas tirou o pé do acelerador na segunda etapa. Agora a Ponte colocou o Elvis, que foi quem fez o gol de pênalti, inclusive. Num pênalti que foi pênalti, vi muita gente aí na internet falando que talvez não tenha sido. Para mim, pênalti. A bola bate sim na mão do Gil, tá distante do corpo, não tem o que fazer. Para mim, pênalti bem marcado contra o Santos e bem convertido também pelo Elvis, que já fez gols assim no Paulistão da Série A2 ano passado, onde a Ponte foi campeã. Lembro que na primeira rodada da 2 o Elvis faz um gol de pênalti contra o Veloclube da mesma forma, batendo de um lado o goleiro do outro. Então o Santos toma um gol de pênalti de um jogador que sabe cobrar o pênalti, mas ele destoou por quê? A hora que ele chegou, ele deu uma qualidade de armação maior para o meio campo da Ponte, que não tinha essa qualidade na primeira etapa. A Ponte sofreu por não ter esse meia. E o Elvis, claro, não aguenta um ritmo tão grande porque não está em uma boa forma, digamos. É um jogador mais pesado que decorre de um time que precisa de um time adversário mais cansado como o Santos para conseguir jogar, porque ele não pega uma equipe de A2, por exemplo, ele não pega qualquer um, ele pega um Santos Futebol Clube que tem uma capacidade de montar um elenco maior, uma capacidade física melhor. Então o Elvis consegue sim, no segundo tempo, jogar melhor e tem um passe muito bom. Então a Ponte consegue, por meio do Elvis, criar jogadas, finalizações de fora da área ou até mesmo iniciação de jogadas com o Elvis com a bola no pé. Então, por causa do Elvis, a Ponte consegue entrar no jogo no segundo tempo, sendo que no primeiro estava completamente fora, só o Santos jogava. Então, por isso, o primeiro tempo do Santos foi melhor do que o segundo, que também foi bom. O Santos venceu. O segundo tempo teria terminado em 1-1 com um gol de pênalti da Ponte. Final do jogo, Santos 3, Ponte Preta 1. Então é isso, no demais, vou ficando por aqui, espero que todos vocês tenham gostado do vídeo, tenho certeza que todos gostaram do placar, afinal o Santos vence e convence dessa vez. Então já me siga nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, para não perder mais nenhuma notícia sobre o Santos, no Twitter e no Instagram, sempre comentando do Peixe por lá, e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo que eu trago para vocês, sempre falando sobre Santos. E já deixa aquele like para continuar me apoiando, e eu vou ficando por aqui, até a próxima, muito obrigado, valeu!